Tipo assim, amarelo por quê? Amarelo porque ela tinha medo de tudo. E como a professora falou com vocês ontem, né? Que ter medo faz parte da nossa vida. Todos nós temos algum medo, né? Dentro de nós. Medo de altura, né? Medos faz parte. Só que, no caso da Chapeuzinho Amarelo aqui, ela era exagerada. Ela tinha medo de tudo, né? Então, quando o medo faz assim, nós temos muito medo, a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta, né? A gente não gosta de sobreviver. A gente não consegue sobreviver assim feliz. Então, ter medo, mas ter medo controlado, né? Porque todos nós temos medo de barata, às vezes temos medo de alguma coisa, de cobra, né? Quem não tem? Então, mas são medos normais que fazem parte da nossa vida. Diferente da Chapeuzinho Amarelo, que ela, né, tem sérios problemas ali, porque ela está com muitos medos, tá bom? Então, bom dia, tudo bem, Maria Isabel? Vamos lá. Continuando as atividades de ontem, então, pessoal. Lá na página de número 86, a atividade de número 1. Com base no texto, vocês vão responder a questão a seguir. Olha só. Quando queremos dizer que uma pessoa teve muito medo de uma situação difícil, nós dizemos que ela, olha só, ela avermelhou, ela esverdeou, ela acinzentou, alaranjou ou amarelou? Amarelou. 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 Então, marca um X lá. Se ela é amarela, ela vai ficar cinza. Então, a gente sempre fala assim, nossa, amarelou de medo. Vocês, geralmente, quando vão, né, em algumas situações, vocês falam, ai, amarelou, não quis fazer, né? E tal, e tal. Então, quando a pessoa tem medo de alguma coisa e não quer fazer alguma coisa, nós dizemos assim, ih, amarelou de medo, não é verdade? Então, marca um xizinho lá no amarelo. Bom dia, Mariana! E a Nádia pode matar. Tudo bem? Vamos lá, Mariana, página 86, a gente está continuando as nossas atividades de ontem, tá bom? Vamos lá. Número 3. A palavra medo, ela foi usada muitas vezes nesse texto, sendo até repetida em um dos versos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A palavra medo, ela é o quê? Um substantivo o quê? Abstrato. Abstrato. E por que é abstrato? Porque a gente não consegue pegar. Porque é um sentimento, né? A gente não consegue, né, tocar, não é verdade? Então tá. O Enzo fala, amor. Quem tá falando? Quer falar? Ninguém. Ô Enzo, lê pra mim esse trechinho aí. Chapeuzinho amarela. E o jeito de ser da garotinha. Aqui, Enzo, no número 3 ali, olha lá. Mesmo assim... Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo de um dia encontrar um lobo. Então, ela era desesperadamente medrosa e ela tinha muito medo do lobo, né? Olha só, por que a palavra medo se repete tantas vezes? Essa repetição passa a ideia de quê? Por que se repete tantas vezes a palavra medo? Aumentar o medo dela, tipo, para simbolizar. Mostra que o personagem, que é a Chapeuzinho, ela tinha realmente muito medo, né? Aumentar o medo dela, isso mesmo, exagerar no medo dela, né? Mostra que ela tinha um medo exagerado. Tá?
Tá fazendo, Esther? Tá? Mostra que ela tinha um medo exagerado, que ela tinha muito medo do lobo. Número 4. Durante todo o texto, a palavra lobo, ela foi escrita com letras maiúsculas. Mas, no último verso, a palavra aparece com letras minúsculas. Por quê? E por que isso ocorre? Ou seja, qual o efeito do sentido desta alteração? Vocês sabem? Não. Porque primeiro o lobo era um substantivo e depois ele virou meio que um adjetivo. Ó, primeiro, ele era escrito em letras maiúsculas, por quê? Porque ele era assustador, ele queria transmitir, tipo assim, que ele assustava, que ele transmitia muito medo mesmo, por isso ele é escrito com letras maiúsculas, tá? Então, vocês podem colocar, porque primeiramente, né, ele queria transmitir medo mesmo, né? Queria mostrar que ele era assustador, né? Por isso com a letra maiúscula. E em letra minúscula, mostra que ela já não sentia mais tanto medo dele. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Oi, prof, tudo bom? Tudo bem. Léo, lá na página de número 87, número 4. Tá? Maiúsculo quis dizer que ele era assustador, que ela sentia muito medo dele. E quando estava em minúsculo, queria dizer que ela já não estava mais com tanto medo do lobo, tá bom? Que o medo já havia passado. Ok? Entenderam? Então, tá bom. Continuando. Número 5. A Chapeuzinho Amarelo, ela ouvia conto de fadas e estremecia. Em sua opinião, por que a garotinha tinha medo de contos de fadas? Isso é pessoal. Fala para mim, Anne, na sua opinião, por que o Chapeuzinho tinha medo de contos de fadas? Eu acho que era porque na maioria das vezes o conto de fadas tinha algum animal assustador, uma coisa assim. Aí, por exemplo, aí tinha o lobo. Daí, na cabeça dela se passava que ele era assustador. Muito Então, bem. eu acho que é isso, porque na maioria dos contos, dos contos tem o lobo e as coisas assustadoras. Muito bem, então é pessoal essa resposta, pode escrever. Oi, Gabriel, bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, prof. Tô bem sim. Ó, Gabriel, nós estamos lá na página de número 87, no exercício de número 5, tá bom? Vamos continuando junto com a, né? Juntos, daí depois você volta fazendo as outras, tá bom? Qual que é a 5. página mesmo? 87 de português, tá? Ah, bom. 87 Então, português, aqui. tá bom? Tá? Então, essa resposta é pessoal, tá bom? Só que ela tinha medo realmente de contos de fadas, por quê? Nos contos de fadas, geralmente tinham coisas assustadoras, né? Animais assustadores. Então, ela tinha medo dos contos de fadas. Mas cada um de vocês escreve com as palavrinhas de vocês. Tá, Léo? Vamos escrever aí? Como assim? Que número? Ah, número 5. Número 5, ó, Gabriel, eu vou ler para você, tá bom? Olha só, preste atenção. A Chapeuzinho Amarelo, ela ouvia os contos de fadas, né? Mas, geralmente, a Chapeuzinho Amarelo, ela morria de medo dos contos de fadas. Mas por quê?
Porque ela tinha um super medo. Ela era muito medrosa. Era um sentimento que ela trazia com ela. E os contos de fadas, geralmente, tinha coisas assustadoras, animais assustadores. Então, por isso, ela tinha, assim, muito medo dos contos de fadas. Mas a resposta de vocês tem que ser pessoal. Cada um de vocês vai escrever com as palavras de vocês, tá bom? Porque na história, a Chapeuzinho, ela tinha muito medo. Ela era a Chapeuzinho amarelo. Amarelo de medo. Ela sempre amarelava. Porque ela tinha medo de tudo o que acontecia. Né, Léo? Você está fazendo, né? Quero você fazendo também. Todo mundo fazendo atividade. Porque isso que é, pessoal, é uma interpretação. Vocês estão interpretando o texto que vocês leram. Porque na prova, nos trabalhos, isso é muito importante, tá? Vocês conseguirem ler um texto e interpretar tudo aquilo que vocês estão lendo, né? Saber contar depois a história, tá bom? Por isso que na apostila sempre tem textos interpretativos para vocês escreverem com as palavrinhas de vocês, tá? Tô bugado. Ok? Olha só. Continuando. Lá no número 6. Pensando lá no texto, tá? O texto, como a prof já explicou para vocês várias vezes, que as fábulas, os contos de fadas, sempre são textos narrativos, tá? Sempre são textos que narram histórias, tá bom? Então, olha só, vocês vão identificar o clímax. O que é clímax? Nós já aprendemos o ponto máximo da história, tá? A hora que a história fica assim super legal, que nós precisamos, queremos saber o final, o que vai acontecer no final. E ela perde o medo. Isso mesmo. Então, qual é o ponto máximo dessa história? E ela perde o medo. Dessa história. O momento Ela perde em o que há medo. maior tensão. Pode falar. O dia que ela trombou com o lobo. Muito bem. O dia que ela encontra o lobo, né? O dia que é... Exatamente. Esse é o ponto máximo da história. A hora que a história fica muito legal, né? Que a gente fica assim, ó, prestando bastante atenção. É esse daí. Depois, posso continuar, pessoal? Yes. Bom, Very né? good. Menos, quero silêncio, prestando atenção, porque nós precisamos estar interagindo na nossa aula. A Chapeuzinho Amarelo, ela tinha muito medo do desconhecido lobo. Mas depois que ela o encontrou, ela percebeu que ele não era tão assustador como ela imaginava. Na opinião de vocês, nós devemos sentir tanto medo de algo que não conhecemos? Vocês já sentiram muito medo de algo e depois perceberam que o seu sofrimento não tinha fundamento? Todos nós, né, pessoal? Às vezes a gente tem tanto medo de alguma coisa e depois a gente vê assim, caramba, nem era tão preocupante assim. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. A prof pede para vocês explicarem, Eu sei. fazer um seminário, por exemplo, né?
ir lá na frente, ler algum texto e explicar. A primeiro momento, vocês ficam assim, né? Com muito medo de fazer, preocupados, tal. Depois que vocês vão, apresentam o trabalho de vocês, falam, vocês, ó, nossa, mas nem era tudo aquilo que eu imaginava, né? Então, a princípio, nós temos muito medo de alguma coisa, em certo momento, né? Mas depois que passa, nós sentimos um alívio, que nem era para tanto sofrimento. Não é bem assim? Então, cada um de vocês, essa resposta também é pessoal. Cada um coloca aí um momento que vocês sentiram medo de algo, ou de fazer alguma coisa. Nenhum, porque a casa ou algum lugar nunca pegou fogo, então nenhum. Você nunca sentiu medo de nada, Enzo? Não, só de fogo mesmo. Então, não. Ai, quando vai pra sala da tia Marcela, quase chora. Prof, a gente tá na página 80 e quanto? 87, na pergunta número 7. A última pergunta. Viajando na maionese. Tá bom? A última perguntinha Prof, aí. você tá falando de medo? Na casa do meu primo apareceu uma cobra. Verdade. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá no Nossa. grupo. Tá bom, Léo. Mas agora, Léo, vamos fazer a tarefa que você tá atrasado aí. Vamos lá. Número 7. Depois você manda. Tá? Meu Depois medo é de aranha. Ai, meu medo faz parte, né? Foi uma jiboia que foi lá. Né? Medo de cobra, né? Geralmente todos nós temos medo. Algum medo dentro da gente, mas não podemos Eu ser tenho medo de exagerados. aranha. De tudo eu tenho medo, mas eu tenho medo de ficar Lugar com nota fechado. baixa. Tia. Porque se É bom ter ficar medo com de nota tirar nota baixa, baixa minha mãe mesmo. esculacha Eu chinelo. tenho medo da minha mãe. O meu primo, ele não foi mordido por pouco. Quase que ele trabalhou. Então tá bom. Finalizaram essa resposta de vocês? Não. Ainda não. Vamos virar a Prof, esse página. sentimento de ficar com nota baixa, assim, parecer que tá com nota baixa, não é bom, não. É. Às vezes vocês ficam com tanto medo de fazer uma prova, mas depois que vocês fazem, falam assim, nossa, tava tão fácil. Outra vez de história. Nossa, fiz a prova, tava muito fácil. A de A história, história tava muito difícil. a de história a gente ia pegar nossa nota. Ah. Então, é um medo, é uma preocupação, né? Eu demorei até a noite pra terminar a prova de história. Eu não. Verdade, tava um pouquinho difícil. Ô, Olha, Prof, qual foi nossa nota em Foi português? 2 horas. Prof, qual foi nossa nota em português? Todo mundo entregou a prova? Sim, sim. Coloque- Mas Então, Prof, depois Qual foi a eu... nota mais baixa? fala o nome de cada um. Depois a prof passa. O assunto agora é outro. O A foco nota mais agora são as tarefas. Vamos lá. Número 8. Acompanhando a professora. No primeiro verso do texto, nós temos a frase: era a Chapeuzinho Amarelo. Se o personagem não havia sido mencionado antes, se ela não era conhecida do leitor, por que foi usado o artigo definido e não o indefinido? Por que será? Era Chapeuzinho Amarelo. Se o personagem não havia sido mencionado antes. Se ela ainda não era, né, conhecida do leitor. Por que foi usado o artigo definido e não indefinido? Por que será? Será que nós já conhecíamos alguma história de Chapeuzinho? sim, é chapeuzinho vermelho, chapeuzinho azul, chapeuzinho de raiva. Foi usado o artigo definido, né? A Chapeuzinho Amarelo, porque nós, os leitores, nós já conhecemos a história clássica do Chapeuzinho Vermelho. Então, é isso que vocês vão colocar. Porque os leitores já conheciam a história do Chapeuzinho Vermelho.
Tá bom? Vamos, Léo, é para fazer. Vamos? Porque Focado no tarefa. entendi. Foco agora são as Deu atividades. Travou aqui, eu não consegui escutar. Ô, Gabriel, é assim, ó. Por que ele usou o artigo a? Era a Chapeuzinho Amarelo? Por quê? Porque os leitores, né? Nós já conhecíamos a história da Chapeuzinho Vermelho, tá? É isso que você vai pôr. Porque os leitores já conheciam a história do Chapeuzinho Vermelho, tá? Por isso que ele identificou a Chapeuzinho, né? Ele usou o artigo definido, ele definiu a Chapeuzinho. Depois, leia este trecho do texto. Quem vai ler para mim? O Enzo já leu, deixa eu ver. Ai, não. Vai, Maria Isabel. Pode ler, Maria Isabel. Inteiro? Todo esse trecho que tá aí em letrinhas pequenas. Tão grande que ele é capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de e um chapéu de sobremesa. Vixe, vocês entenderam alguma coisa aí? Yes. Sim. Entenderam? Que o lobo era grande, ele podia comer a vovó, 2 vovó, um caçador, A boca do rei, princesa. do lobo era tão grande que cabia tudo isso. Isso que vocês vão escrever na pergunta. E uma só vez. Na letrinha A, vocês vão analisar o contexto, né? A palavra Isso. em suas 2 ocorrências. Olha só. Por que ele usou um caçador? Para indicar a quantidade. Porque só tinha um. Hã? Para indicar a quantidade. Exatamente, o numeral. Indicar quantidade. Pode colocar aí. Um caçador, indicando que era somente um caçador. Tá bom? E um chapéu também, numeral, na verdade, indica quantidade. Era ela. Muito bem. Ai, meu Deus. Aí, esse aí poderia ser modificado. A gente poderia usar 2 caçadores, né? 2 chapéus, tá? Poderia mudar, né? Porque a quantidade. Chapéu. Tá bom? Prof, Peles. Fala, Léo. eu ia te mostrar minha tarefa, mas como eu tô tão longe, não tem como eu virar a câmera desse. Ó, Tá. Mas depois você tira foto e envia para a prof daí, tá bom? Eu quero a letra caprichada, hein, Léo? Presta bastante atenção, tá bom? Alexia, cadê qual você, era? Alexia? O seu rostinho tarefa lindo de aí, casa pra mesmo? gente ver. Oi? Qual que era a tarefa de casa mesmo de ontem? Estudar para as provas, Ah, tá bom? E a de hoje? Tá? Depois a gente vê, tá bom? Prof, tem prova também? Olha só, letra B. Sem pensar na palavra encontre 2 numerais nesse trecho e classifique-os. Olha lá naquele trecho tem mais números. 7 panelas de arroz. Um rei e uma panela de princesa. arroz e 2 vovós. Muito bem, então tem 2 e 7. É isso que vocês vão escrever aí na letra B. 2 e 7. É 2 e 7 da manhã ou da tarde? O que é o trecho do textinho aí, tá? Que nós estamos analisando.
Ok? Perfeito. Agora tem uma tirinha. Ó, vamos analisá-las. Todas elas são inspiradas em contos de fadas. Vamos Eu quero ler. interpretá-las. Tá bom? No primeiro quadrinho, o que tem aí? Nome da Smash. mulher. Isso, Isma. O que ele tá fazendo? Por que esse som? Beijando ela. Tá dando um beijo na bochecha, não é verdade? Depois, quem é esse? Quem é esse paspalho? Ridículo. Princesa novinha. Nossa Senhora. Quem é esse Nossa, paspalho princesa parece uma ridículo? porca. Me beijando? Ó, não gostou do beijo não, hein? Olha o que ela respondeu. Quem é esse paspalho ridículo me beijando? Olha só. E depois, no último quadrinho lá, ó. Você não esperava que depois de 10 anos dormindo, ela acordasse de bom humor. Vocês acordam de bom humor? Eu não. Eu acordo chupando manga. Certeza. Quando eu Eu lembro. Ô, prof, sabe por que eu não acordo de bom humor? Porque eu lembro que toda vez tem prova no mesmo dia, tem tarefa e tem aula, por isso que eu acordo quando eu tenho a primeira aula com vocês, igual hoje, vocês acordam de bom humor, sim. Maria Isabel tá sempre assim, né? Se coçando, bocejando, né? Mas vocês que dá sono, sabe acordar 9 horas. O que é o meu mau humor? Que faz que eu acordar de mau humor? Quando eu vejo que o meu irmão tá nas minhas costas. Oh, meu Deus. Brincando de cavalinho. A Minha irmã fica subindo aqui. A Quando eu professora acorda de bom humor? Tô desconfortável. Certeza que não. Eu não acordo de bom humor? Acorda bem de bom animada. Todo dia eu acordo com um sorriso. Só sábado e domingo. Porque sábado e domingo eu nem acordo. Eu acordo com mau humor que ninguém me aguenta. Não pode acordar de mau humor. Tem Domingo que eu mudar, acordo depois do meio-dia. Porque assim, ó, Tem uma pessoal, raiva quando alguém me acorda de manhã. tem que eu ter acordo de bom manhã. humor. E na tirinha aqui, significa quem acordou de mau humor? Na tirinha. A princesa. A Ela princesa feia e ela era bem feia, prof. E por que a princesa acordou de mau humor? Porque Ela ela acordou estava sendo beijada pelo Ela queria dormir de boa. Mas ninguém encheu o saco. principalmente porque ela ficou muito tempo 10 dormindo, né? anos 10 dormindo. anos. Então vocês vão responder lá na número 10. Olha só, olha lá. Qual é o conto de fadas clássico parodiado nessa versão cômica? Qual Bela é o Adormecida. adormecida Branca de Neve. Não, que ela dormia muito tempo. Bela Adormecida. Bela Adormecida. 10 anos não. É isso que vocês vão Ela comeu 10 aquela anos maçã. não. 100 anos. A Bela Adormecida foi só algumas horas. Mas também ela foi furar o dedo, ai. O que ela queria fazer? A Bela Adormecida, ela que dorme muito. É esse conto de fadas que eles reproduziram nessa tirinha. E fez ela ficar meio engraçada também, né? Porque na versão original ela acorda de bom humor, né? Na versão original, ela é acordada pelo príncipe. E outra, ela é mais bonita. Essa daqui já tá Mas muito escuta boa. só, você tá dormindo, sente um negócio beijando você, rapaz. Eu não ia acordar, não. Pessoal, Não beija vamos essa tirar o porquinha, print. não. Vamos tirar o print da aula, ó. Sorriso. Legal, vocês estão lindos.
estão de parabéns, porque vocês estão acordando de bom humor. Deixa eu lembrar vocês, quem não viu o trabalho de artes, aquele da pintura Prof, eu acho... Passam e me mandam que a prof tá fechando as notas de vocês. Você disse, tá? prof, pintura rupestre? O trabalho de artes com a pintura rupestre. Nem todos me enviaram ainda. Prof, eu enviei. Eu estou fechando as notas. Prof, eu faço com ele. Ô, prof, eu acho que eu faltei no dia que você passou o trabalho. Tô vendo, Eu acho Nezinho, que eu não aqui, ó. consegui assistir a aula no dia. A prof explicou no Artes para você, né? Não. Para Maria Clara. Tá? Então eu quero vocês Eu acho fazendo. que essa tirinha já aconteceu comigo. E me enviando. Tá bom, pessoal? Tô aqui. A aula está terminando. Vocês vão Prof. dar para a prova. Olha quem tá no meu colo. Legal. Ó, pessoal, estudando para as provas de vocês, fazendo elas lindas, caprichadas, tá bom? E a prof está aguardando o trabalho de artes, porque amanhã eu estou fechando as médias de vocês, tá? Quem ainda não me enviou, me enviar, tá bom? Beijo, boa aula para vocês nas próximas aulas. E até amanhã cedo. Amanhã eu volto acordando vocês, tá? Tchau.